Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, tive a alegria de conversar com uma amiga querida de faculdade, a também engenheira química Valéria Guimarães. Apaixonada por atividade física desde a infância, Valéria sempre procurou ter uma vida ativa e uma rotina saudável. Mas foi depois de concluir seu mestrado em Administração Pública em 2014 que conseguiu colocar a atividade física de vez em sua rotina diária. Começou com a ginástica artística, uma paixão de infância, e depois de uma lesão descobriu que gostava também de pilates. Acabou experimentando yoga na tentativa de dormir melhor, mas descobriu mais tarde que a sua maior paixão é mesmo o montanhismo. Após viver um momento de luto, Valéria decidiu realizar o sonho antigo de subir o Monte Roraima. Na escalada de 10 dias, ela descobriu que a conexão com a natureza é não só libertadora, mas também transformadora. Desde então, tem se aventurado em escaladas e em 2022 aceitou encarar os desafios da alta montanha, na busca de belas paisagens, conversas interessantes e de crescimento pessoal, que só a conexão com a natureza proporciona. Com vocês, Valéria Guimarães. Oi, Valéria! Ei, tudo bom, Ana? Que saudade! Pois é, quanto tempo! Seja muito bem-vinda ao Bom é o que te faz bem. Muito obrigada. E para mim é uma honra estar participando do seu podcast. Eu achei muito interessante, adorei ouvir os episódios. Que bom! Então, eu queria começar a nossa conversa te perguntando o que nesse momento da tua vida te faz bem. O que nesse momento da minha vida me faz bem? Nossa, várias coisas me fazem bem. Eu acho que a gente tem que ter uma vida boa, não só no final de semana, né? Então, eu acho a minha rotina muito gostosa, de fazer atividade física, de comer bem, de morar perto do trabalho, de não ficar em trânsito, de dormir bem, de ter contatos com pessoas que também me fazem bem. Acaba encontro com pessoas que eu gosto, de família, de amigos, acaba acontecendo muito mais no final de semana, mas ter uma rotina saudável e gostosa faz toda a diferença na minha vida, Olha, que legal, que bom né? saber disso, que bom. Não é tão fácil, né, achar alguém que tem assim uma rotina que é uma rotina gostosa. E a gente tem que lembrar assim, o trabalho, eu adoro o meu trabalho, mas às vezes é muito estressante. Trabalho, trabalho, né? Não tem muito jeito. Mas as outras coisas são boas, assim, sempre, pelo menos a maior parte das vezes, estão muito boas. Ah, que bom. Me conta como que isso evoluiu na tua vida, como que se sentir bem foi evoluindo, porque a gente vai mudando, cada fase, uma coisa diferente faz bem pra gente, né? Como que esse conceito de se sentir bem foi evoluindo na tua vida? Ô, Ana, eu acho que eu sempre pensei que o dia a dia deve ser bom, né? Não só final de semana, isso é antigo. Mas construir essa rotina gostosa foi devagar, sim, veio aos poucos, com a possibilidade de ter atividade física. Eu gosto muito de atividade física. Há alguns anos, eu tinha terminado de fazer o mestrado, e assim, mestrado
trabalhando, é sempre uma época muito tensa, né? Você sabe bem disso. E eu, por acaso, encontrei no clube que eu frequentava uma amiga, comecei a fazer musculação, achei que ela estava fazendo musculação, que é o que as pessoas da nossa idade fazem normalmente, né? E eu odiava musculação, mas ok. E aí ela me falou, não, eu tô voltando da ginástica artística. Falei, quê? Aula de ginástica artística eu tinha feito quando era criança. E amo, amava assistir. No dia seguinte eu estava matriculada. E aí isso foi crescendo. Tipo, a época que eu fazia aula. E aí era um momento muito feliz, um dia muito lúdico, né? De pular. E as pessoas ali, só de estar naquele lugar, são muito felizes, né? Tinha uma época que eu fazia 2 aulas por semana de ginástica artística, 2 de ginástica de trampolim e 2 aulas de yoga. Então, assim, fui colocando essas coisas boas na vida, né? E aí eu me machuquei também, porque o meu corpo acho que não estava preparado, fiz fisioterapia, tive que começar aí a fazer pilates, e o pilates acabou me dando. Bom, não era uma coisa que eu gostava no início, eu fui para aula de pilates falando, eu não queria estar aqui, eu tô porque me mandaram. Só que acabou sendo também um momento muito gostoso, por gostar das pessoas, e eu acho que me trouxe uma postura boa, e eu parei de machucar, né, com o pilates. Então, foi por acaso, e eu fui percebendo que essas atividades me deixavam muito feliz. Então você foi construindo essa rotina aos poucos, né? Foi. Isso tem anos, assim. O término do mestrado tem 10 anos, foi em maio de 2014 Aham. mesmo. E aí, Foi depois que construindo aos terminou o poucos. mestrado, você começou a fazer outras coisas, porque aí teve tempo, lógico, né, de dedicar para outras coisas. Isso, além do trabalho, né? É. Junto a isso também, Ana, eu tentei ter filho, não pude. E aí eu encontrei, não, a minha vida é para mim mesma, né? Assim, minhas obrigações na época, meus pais eram vivos, eu tinha muita obrigação com eles, obrigação e assim, uma necessidade grande de estar perto, de cuidar, né? Mas assim, eu não tinha que cuidar de filho, me dava mais tempo para isso, né? É. Assim, é uma infelicidade não ter tido filho, mas é a história de fazer do limão uma limonada, né? Assim, bom, já que eu não posso, vamos fazer outras coisas boas, Claro, né? claro. É isso aí, que legal. E aí, o fato que você comentou, acho que é super importante, a questão de morar perto do trabalho e fazer esse dia a dia ser mais simples, né? Você consegue andar para o trabalho? Eu nem tenho carro, eu tenho bicicleta. Olha que coisa Consigo. maravilhosa. Consigo. E eu faço muita coisa andando. O supermercado é do lado de casa. A minha vida toda é perto. Hoje eu faço CrossFit de manhã, eu vou de bicicleta, acho uma delícia. Ai, que ótimo. É um Eu sonho, acho que eu né? só, eu acho que eu só consigo fazer tanta coisa porque é do lado, é muito perto, são 2 quarteirões. E Aham. 2 quarteirões daqui, né, que são pequenos, são É, 5 minutos. é. Esse é o meu sonho. Meu sonho é não precisar de carro. Infelizmente, Hum. Mas nos Estados infelizmente Unidos é complicado é isso, muito né? complicado. A urbanização é difícil. Aqui onde a gente mora, nesse bairro, não tem nem calçada. Para a gente caminhar na rua, Ah, você tem que andar na rua. E as ruas são estreitas. pois é. Ai, são E estreitas. aqui nesse bairro, né? A dependência do americano de carro é incrível, né? E é E um bairro de casas, não é? Onde você é. mora. Aham. Pois é, deveria facilitar a vida das pessoas por fazer nem que seja uma caminhada, né? É, todo mundo que caminha, caminha na rua. Na verdade, o sonho é construir essa comunidade, né? Que a gente vai ter tudo sem precisar se deslocar, né? Então, esse é um grande sonho. Mas que legal! Eu acho que é sensacional você ter conseguido organizar a sua rotina dessa forma e conseguir E aí preencher a teve, vida com coisas que te dão alegria, né? Isso é maravilhoso. que tem um significado, né? Eu me separei em 2018, foi uma fase aí muito difícil por diversas coisas, além da separação.
e eu fiquei muito mal. E aí, nessa época, eu descobri bem que eu poderia fazer outras tantas coisas que me dariam prazer. E aí vem um pouco da história da montanha, né? Os desafios que eu gostaria de tentar superar. Eu me propus e voltei a fazer trekking com intensidade bem maior. A liberdade me fez muito bem nesse caminho, que era um caminho já antigo, mas me fez muito bem para eu me encontrar, assim, encontrar coisas que dão significado à minha vida. Ah, me conta mais dessa história da montanha e da natureza e como que é isso. Bom, desde adolescente eu gosto de andar, assim, sempre que dava, né? A gente fazia caminhada em algum lugar. Depois de casada também a gente fazia, e eu era doida para fazer outros desafios. Tinha um desafio especial que eu queria muito fazer, que era a caminhada do Monte Roraima, que são 10 dias. E nunca podia ir. E quando eu separei, eu pensei, gente, eu quero fazer. Na época eu tive um pouco de medo. Meu irmão falou, não, você quer ir, você pode. Assim, a gente fica limitado e é difícil a gente entender que não, que a gente pode fazer várias coisas. E eu fui, eu achei uma delícia. Foram 10 noites acampadinha numa barraquinha, sem banheiro, sem estrutura, mas foi muito gostoso. A convivência com as pessoas que fazem esse tipo de atividade é muito intensa. E a gente acaba tendo uma relação, de alguma maneira, forte pelos perrengues que a gente passa, cansaço, dor e outras tantas coisas. Então, foi assim uma experiência boa do ponto de vista das relações, das vistas, do desafio. Foi incrível, foi a primeira grande caminhada que eu fiz e acho que a gente vai sentindo com mais poder, né? Não, assim, eu dou conta. Acho que meus horizontes foram crescendo. Isso aqui é bacana, né? De saber que É, você dá conta, né? sim, Eu consigo fazer. Eu não preciso de sim, ninguém. Eu vou sozinha. sim, sim, E o que sim, você falou das relações com as pessoas, eu acho que é interessante porque acabam que são relacionamentos mais profundos, porque são pessoas que estão buscando, de alguma forma, as mesmas coisas que você, que estão também sim, superando desafios, que estão também interessadas em estar naquele lugar, que é um lugar diferente, que vai trazer uma experiência diferente, um crescimento diferente, né? Alguma coisa grande que vai sim. ser maior do que simplesmente sair para fazer uma caminhada. E a gente vive num mundo com muito comodismo, né? Com muito conforto. E nessa caminhada, eu lembro que eu senti tanta falta no final, assim, de dormir numa cama. Assim, o meu objeto de desejo era uma cama. Assim, a gente que, né, tem tanto conforto, falar isso é tão estranho, mas é tão maravilhoso a gente poder valorizar as pequenas coisas, os confortos que a gente tem e que a gente normaliza porque estão lá, mas que fazem diferença na vida. E quando a gente sente falta, é que a gente vê que, puxa vida, tem uma casa confortável, tem uma cama boa, mas eu vivo muito bem sem isso também. Exato. Hum. É encontrar os limites, né? Eu acho que é legal isso. E os grupos que vão nessas caminhadas são grandes, não? Não é muita Bom, gente, né? não, não. Nessa caminhada, acho que tinha umas 8 pessoas. Eles não são grandes. As caminhadas mais difíceis sempre são com poucas pessoas. Tem um grupo com o qual eu caminho aqui em Belo Horizonte, que chama Caminhada Mineira. Quando a caminhada é fácil, eles fazem caminhada até com criança, é bem legal. Aí enche, eu já fui em caminhada com muita gente, eu não gosto, eu tenho um pouco de pavor de ver muita gente na trilha. Quando o grupo é pequeno, você tem muito mais proximidade, né, com as pessoas, as conversas são mais interessantes. É, Mas, assim, foi um processo de eu descobrir que eu poderia fazer essas coisas. Engraçado que eu falei que quando eu me separei, a minha sensação foi que a minha vida tinha acabado ali. A sensação foi terrível. Depois de ficar 20 anos com uma pessoa, você não imagina você sozinho, você sem essa pessoa. Pelo menos eu não imaginava.
Então, eu acabei tendo descobertas muito boas. Certas coisas que acontecem, né? Sim. Mas é como você falou, é a maneira com que a gente encara. Então, o fato de você Uhum. ter encontrado a sua liberdade já é um presente. Porque, de fato, isso é uma coisa também que eu redescobri muito recente, apesar de eu não ter me separado. Isso foi uma coisa que me fez muito bem, de descobrir que eu não preciso de ninguém. Eu estar casada é uma opção. Eu não Como que preciso estar você casada. descobriu isso? Isso foi parte do processo de transformação dessa minha mudança de carreira. Entendendo os meus processos e fazendo os exercícios e as terapias e as reflexões que vieram junto com esse processo de mudança, foi que eu descobri. Então, eu voltei lá na minha criança interior, buscando os meus motivos e as causas das minhas reações e os porquês das minhas reações. E isso foi muito bacana, porque eu comecei a entender que, ou bem ou mal, os motivos estavam sempre dentro de mim. E eu cheguei a essa conclusão, que é a conclusão que, no fim, todo mundo vai chegar, que é cada um é consigo mesmo. A gente tem tudo que a gente precisa dentro da gente. Que a felicidade está Sim. aqui dentro para eu descobrir. Não está em ninguém, não está em nada, só está comigo. Isso foi libertador, apesar de não ser uma separação, né? Cada um tem os processos. Acontecem as coisas na vida para a gente achar esses caminhos. E eu acho que para mim foi a mudança de carreira, que foi o grande despertar para essa minha libertação. Né? Então, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente e eu tenho um relacionamento totalmente diferente, porque eu descobri que o mais importante é o relacionamento meu comigo mesma, Sim, né? E sim, que sem eu, dúvida. que eu só preciso de mim mesma para ser feliz. É. Agora, eu só acho, eu acho que a felicidade está dentro da gente, né? Mas eu acho que ter pessoas na nossa vida, pessoas queridas, enriquece muito a nossa vida. Sem dúvida. Nossa vida. É, Sem dúvida que enriquece. A tua felicidade não depende delas. Você está feliz estando com elas, sim, né? sim, Mas não depende. O exatamente. que é É. diferente, né? De falar assim, "Ah, aquela pessoa me faz feliz. Não, eu sou feliz. Agora eu adoro estar Uhum, com aquela pessoa. É diferente. uhum. Tem o livro do Walter Ugumãe, um livro meio infantil, mas na verdade, é bem adulto, que chama O Paraíso São os Outros. Esse livro é um contraponto ao Inferno São os Outros. Ele tinha escrito um livro que é A Desumanização, que é um livro de duas gêmeas, um livro muito interessante, e uma morre, e num determinado momento a mãe da que fica fala com ela que o inferno não são os outros e que a gente precisa do outro para ser feliz, que a gente é feliz quando divide a vida. E aí ele escreve esse livro do Paraíso São os Outros sobre o amor. É um livro tão bonito sobre os diversos tipos de amor, é bem lúdico assim. E eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente estar bem com a gente mesmo, a gente está equilibrado quando a gente está bem com a gente mesmo, mas o dividir é muito bom. Ah, é. Sem dúvida. Sem dúvida. Dividir, compartilhar, servir também É, faz muito bem. sim, A sim. comunidade, né? E tudo isso. A gente vai se complementando, né? De certa forma, são necessidades, mas de um ponto de vista diferente, eu acho. Agora, eu achei uma coisa tão importante que você falou, que você não precisa de ninguém, mas você está, né? Você está casada há tanto tempo, né? Mas por uma opção. É bom a gente ter consciência disso, né? É, Você está junto porque você quer estar junto. uhum, Você não precisa. É bom, né? É é, saudável, é, até para relacionamento. é. E isso eu acho que foi um grande clique, sabe? Que dá um sentido diferente. E outra coisa é entender os processos internos também, né? Por que a gente projeta tanto, né, na outra pessoa, nos relacionamentos, que na verdade são esses vazios e esses traumas que a gente traz
da infância e que eu não tinha a menor noção, né? Então, quando eu entendi todos esses processos, eu falei, puxa vida, tem um caminho, tem uma outra forma de lidar com isso. Então, aprender tudo isso foi muito bacana. E ir curando essas feridas, né? Porque na verdade é isso, né? A gente está aqui para poder aprender a curar essas feridas e ajudar os outros a curar as feridas deles e da gente ir se melhorando junto, né? Porque no fim É, das contas é para nossa evolução, né? Então acho legal você ter chegado a essa conclusão, né? Que apesar de ter sido uma coisa dolorosa desse processo, claro, da separação, ninguém casa pensando que vai separar ou querendo separar, nunca, mas já que aconteceu, o que que tem de positivo nisso? E é isso que eu acho que é o maravilhoso, né? Do mesmo jeito que aconteceu comigo, né? Porque de repente eu falei, puxa vida, depois de tanto tempo eu não consigo arrumar um emprego. Qual é a mensagem que está por trás disso, né? Então, esse foi o meu ponto de inflexão. Eu falei, então, peraí, alguma coisa maior está atrás dessa história. E aí abriu um mundo inteiro de possibilidades para mim que eu nunca tinha imaginado, né? Foi uma outra libertação para mim. é uma outra vida, né, Ana? É, é uma outra vida, totalmente diferente. E eu acabei me encontrando, porque realmente não fazia muito sentido. Uhum. É, com certeza. É uma virada, né? O trabalho tem muita importância na vida da gente, né? Ocupa um tempo muito grande da gente. E é muito desejável que você se sinta bem com o que você faz, né? É. E não que eu me sentisse mal, mas nunca foi tão completo, nunca foi fluido para mim. Às vezes eu não consigo nem explicar. Parecia que não era natural, Parecia que não era seu sabe? lugar. Parecia que não era meu lugar. Eu falo que eu parecia redonda num buraco quadrado, Ah, sabe? Mas você vai vivendo, né? E assim, a vida vai levando, e dia a dia, e filho, e isso. E você vai indo, você não para questionar. Então, quando eu parei para questionar, e eu abri os meus olhos para outras possibilidades, foi que eu consegui enxergar. E aí, quando eu comecei a fazer o treinamento e comecei a entender os processos, eu falei: caramba, agora sim, eu sinto que eu estou no lugar certo. Então, é agora isso que eu eu quero. consigo ver o que era difícil para mim ver antes, né? Mas agora eu consigo enxergar, porque o teu alinhamento que eu tenho agora é totalmente diferente, né? Que ótimo, né? É, Tem muito mais significado, né? foi muito bacana. Me conta do seu encontro com a yoga e como que te Bom, faz bem isso também. bom, eu sou agitada, né? Na época que eu comecei a fazer yoga, eu dormia muito mal, né? Tinha questão dos meus pais, trabalho, as lutas da vida mesmo, e eu dormia muito mal. Pensei, gosto de yoga, não é engraçado que tem coisas que a gente começa e a gente acha que não gosta, né? Não gosto não, mas eu vou tentar para dormir melhor. E eu fazia 2 vezes por semana à noite e dormia bem demais. E eu fui gostando. Eu acho que eu gosto do que mexe com o corpo, né? Das atividades físicas, assim, individuais. E fui achando aquilo uma delícia, um lugar delicioso. Não era nem um lugar de yoga tão especial, era no clube também. E o efeito era maravilhoso. E eu fiz durante uns bons anos. Mudei de professora, mudei de lugar. Durante a pandemia, fiz a distância. Eu acho, assim, equilibra a gente, os exercícios respiratórios dão uma serenidade também. E para dormir bem, não tem igual, né? Assim, acho maravilhoso. Aumenta a flexibilidade, acaba sendo uma atividade física, um exercício físico também, em menor intensidade, mas é. Também é um espaço onde a gente encontra pessoas que têm alguma sinergia com o que eu penso, pelo menos. Né? Eu acabei saindo da yoga por falta de tempo, mas fico louca para voltar, Teve alguma porque é uma coisa a delícia. ver a tua viagem para Tailândia, não? Com a yoga, não? Não, não teve, não.
Eu tinha vontade de ir para a Índia para fazer curso de yoga, mas não. No ano passado, eu ainda fiz um retiro. Aqui perto tem tipo um ashram, tipo moeda, e como é distante, eles têm esses retiros. E funciona como se fosse um ashram da Índia. Tem a prática, mas você tem a vivência disso. Então, tem o Karma Yoga, que é o trabalho, e tem relação com o que você falou de servir o outro, né? Tem esse trabalho de você servir, e servir tem a consciência de que você está servindo. Então, você vai fazer atividade da forma que o outro quer, não da forma que você acha. Isso é um exercício muito interessante para a gente, é muito interessante em termos de crescimento, porque talvez pelo nosso ego, né? A gente gosta das coisas do nosso jeito, a gente respeita pouco o outro, a gente quer impor o que a gente pensa para o outro. E não é, a vida não é assim, e se você está servindo ao outro, não é você, né? Eu passei um feriado lá, foi feriado do dia 7 de setembro, no ano passado. Assim, a gente volta até mais plena, porque descansa muito, a alimentação é vegetariana, com um bocado de coisas da Ayurveda. Foi uma experiência muito boa que eu tive. Então, eu tinha vontade de fazer curso na Índia um dia, sabe? A entrevista que foi ao ar na semana passada foi com uma menina que faz Yoga Nidra, não sei se você já ouviu falar, que é o descanso profundo sem dormir. E ela fez o treinamento na Índia, e aí agora ela faz as aulas guiadas para dormir, é maravilhoso. Mas não só para dormir. As meditações, elas nos ajudam a concentrar. Onde eu trabalho, tem um projeto zen budista, de meditação zen. E eu fui poucas vezes, mas aprendi a meditar na hora do almoço, é meia hora. É aquela coisa assim, né, que você senta no zafu, fica com o quadril mais elevado que os joelhos, olhos abertos, não tem música, prestando atenção na respiração. A concentração na parte da tarde é impressionante, a produtividade, as ideias, muda a nossa cabeça. O Yoga Nidra vai nesse sentido. Vai nesse sentido, mas a meditação é incrível. Foram duas coisas que eu comecei a fazer que mudaram, assim, completamente a minha percepção de produtividade, que é a meditação e escrever pela manhã. É incrível a clareza, a intuição, a criatividade. É uma coisa maravilhosa, porque realmente a meditação dá. A gente pensa assim, não tenho tempo para meditar. As pessoas não sabem o tanto que a meditação dá de tempo para gente, né? Você gasta aquele tempinho para meditar, mas o que você vai ter de retorno de tempo é impressionante. Em É concentração, em verdade. produtividade e tudo mais, né? É É muito verdade. bacana. Você escreve de manhã, são sentimentos, são acontecimentos. É uma escrita livre. É um programa. Quem criou esse programa chama Julia Cameron. Ela é uma senhorinha e ela deu aula no meu curso. E ela tem um livro que é best-seller, eu acho que já vendeu mais de 4 milhões de cópias, que chama O Caminho do Artista, que na verdade é mais um programa do que um livro. Uma das coisas principais que ela ensina é escrever ela chama de páginas matinais. É um estado de consciência livre. É assim que você acorda, para você não estar totalmente acordado ainda, e o seu subconsciente conseguir falar. Então você escreve o que vem na cabeça, não tem nada de errado, não tem nada de certo. O que vier, você escreve. E com o passar do tempo, é muito interessante o que acontece, porque aquele é um espaço seu, não é para mais ninguém. Então você escreve o que você está sentindo, né? O que você pensa de alguém, ou o que você pensa do dia. E para mim funciona de uma forma muito interessante, porque que eu tenho muitas ideias me vêm nesse momento de coisas para fazer, de pessoas para conversar e de inspiração mesmo. Eu terminei de escrever meu livro agora e vários temas do livro e várias coisas do livro aconteceram durante as páginas, sabe? De manhã. E é muito interessante. Às vezes eu programo meu dia
sabe, as coisas vão vindo de uma forma muito natural. Olha Então só, é muito interessante. eu faço análise há um bocado de tempo. E de um tempo para cá, quando eu sonho, eu esqueço o sonho. Já teve época que eu achava que eu nem sonhava, né? Mas às vezes até no meio da noite eu gravo. Antes eu escrevia, mas acender a luz às vezes me desperta, eu gravo meus sonhos. E eu acho que vai um pouco nesse sentido aí do que você está falando. Porque o sonho é um pouquinho, né, do subconsciente ou do inconsciente, eu nunca sei esse termo direito, mas que transborda para o nosso consciente, né? E É. são coisas que estão dentro da gente e a gente não tem essa consciência. No caso da escrita, tem um pouco mais aí de intenção, né? Mas parecem coisas, são situações dos sonhos que nos dizem coisas de fato. É, e eu escrevo muito meus sonhos também, porque eu sonho muito. Eu sempre sonhei muito. Às vezes eu acordo, o sonho está tão vívido ainda na minha cabeça que eu escrevo. Então eu escrevo sobre o meu sonho, eu escrevo sobre o dia anterior, alguma coisa que foi marcante, algum aprendizado ou algum evento. E é muito interessante como que vai acontecendo. Ela fala no livro que as páginas elas vão levando a gente para o caminho certo. E é uma coisa incrível que é verdade. Olha só. Sabe? Porque você vai tendo as ideias de coisas que, na hora que você vê, aquilo é um caminho para você seguir, sabe? É muito incrível. Eu já, várias vezes, várias entrevistas, a gente já comentou sobre esse mesmo livro, porque duas outras pessoas que eu entrevistei leram o livro, começaram a fazer e tiveram essa mesma percepção. Eu tenho uma pilha de caderninhos. A produção é grande. A produção é grande, porque você escreve 3 páginas todo dia. Já tem 2 anos completos que eu estou fazendo. Então, cada 2 meses eu encho um caderninho. É, que ótimo. As ideias são tantas que depois eu me perco, sabe, na hora de voltar. Então, eu comecei a marcar. Isso aqui é uma ideia para o livro, isso aqui é uma ideia para o podcast, isso aqui é uma ideia para o blog, isso aqui é uma ideia de alguma outra coisa, Ah, sabe? você volta então. Aí eu volto olhando. Então, depois de um tempo, eu comecei a ler de volta no fim do dia o que eu tinha escrito de manhã. E E às aí eu vezes você vejo, até assusta, pensa, nossa, mas eu pensei isso? é, Você tem surpresas. tenho surpresas e tem dia que eu falo, puxa vida, realmente eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Ou eu falei que eu ia fazer e não fiz, então eu vou fazer amanhã. Sabe? Então é isso que ela fala que é um pouco que te direciona para o caminho certo e que realmente faz que você seja produtivo, porque é como se fosse um planejamento. Ai, é uma coisa muito incrível. Ah, eu É uma achei coisa muito interessante, tive incrível. vontade de um dia experimentar. Você falou da gente não ter tempo, né? Às vezes a gente não edita porque não tem tempo. Na verdade, eu não tenho editado e eu acho que faz muita diferença, principalmente para o sono. Mas muita gente fala que também não faz atividade física porque não tem tempo. E aí eu sempre penso, a gente tem que ter tempo para ter saúde, né? É, Assim, se você não tem tempo para ter saúde, para que você tem tempo? exato. É esse tempo do autocuidado mesmo, né? Porque isso é uma coisa também que se você não fica muito atento, a vida acaba engolindo a gente não presta atenção no que está acontecendo, até que de repente você fica doente, né? E Então, muitas vezes as demandas dos outros, né? A também gente vai atendendo demanda, demanda, demanda e não existe assim, é é, engolido, como você falou. é, é esse relacionamento da gente com a gente mesmo. E eu acho que isso é fantástico do que você falou, né? Que você construiu essa rotina gostosa, do mesmo jeito que hoje eu falo que hoje eu estou vivendo a vida dos meus sonhos, né? Porque eu só faço aquilo que eu amo. Então eu tenho uma rotina maravilhosa. Mas eu sei que, Maravilhoso. lógico, não dá para todo mundo ter, e também eu levei esses anos todos para chegar nesse ponto, né? Mas é esse que é o grande segredo. Até outro dia, uma outra entrevista que eu fiz, ele falou assim: a vida boa é quando chega no fim, a gente não quer que acaba. Não é tirar férias e ficar triste na hora de voltar, é tirar férias e ficar feliz na hora de voltar.
que é o que sim. acontece comigo hoje. E as férias tendo sido boas, né? É, mas a rotina tá tão gostosa que é um prazer voltar, sabe? E eu Sim. acho que isso é uma questão também de consciência, da gente saber aquilo que a gente precisa e saber o que que faz bem e o que que é importante, né? Questão de priorizar mesmo. E construir isso, do jeito que você construiu a sua, que é sensacional. O que que é importante? Morar perto do meu trabalho, que eu tenha acesso, né, a um local que eu possa fazer minha atividade física que eu gosto, que eu não precise ter carro, meu tempo vai durar mais, né? São essas componentes que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Ah, eu quero morar num Sim. lugar X, Y, Z porque é um lugar bacana, mas eu tenho que passar horas no trânsito, indo para lá e para cá, a escola dos meus filhos é no outro lado, sabe? Então, são esses fatores na hora de construir a rotina que eu acho que são importantes. Eu acho que a atualidade impõe muitas necessidades, muitas urgências. Então, a gente vive no celular, a gente tem que saber de todas as notícias, tem muitos canais para isso. Então, essas coisas deixam a gente cada vez mais distante da gente mesma, né? O contato virtual. Esses dias eu estava escutando na rádio a questão de idosos japoneses morrendo, as pessoas não descobrem, não veem, ninguém toma conhecimento, porque as pessoas resolvem muita coisa pelo celular, os contatos são virtuais, muitos, né? E a pessoa está isolada. Essa vida cheia de demandas e muito virtual é muito estressante. E eu acho que distancia da gente mesmo. É, É o é, oposto do yoga, o oposto da escrita que você está falando, né? é, é. E tem um agravante, né, que não só para os idosos, eu acho, essa questão dos relacionamentos virtuais, né, essa geração nova, eu acho que os impactos disso para eles não são bons. Eles, de certa forma, cresceram entendendo os relacionamentos dessa forma. Então, eles têm um pouco de dificuldade, eu vejo, em se relacionar pessoalmente. Mesmo quando estão junto com os amigos, eles estão com o telefone na mão, sabe? Eles não conseguem se desvincular totalmente da tecnologia. É diferente da gente, que a gente cresceu sem telefone, então a gente hoje tem, mas a gente sabe como é não ter, né? E a gente cresceu aprendendo a conversar, indo na Sim. casa do amigo chamar o amigo para brincar. Hoje não tem mais isso, né? Eu acho que isso tem esse impacto nos idosos e tem nessa geração que está vindo. Por isso que eu acho que essa retomada, né, esse ciclo da modernidade, ele tá na hora de fechar e a gente tem que voltar um pouquinho para o básico, sabe? Como a gente fala na indústria, o go back to basics, que é Uhum. voltar para essa coisa do falar pessoalmente, de ter esses momentos de contato, né? Eu acho que a caminhada entra bastante nisso também, porque na maior parte das vezes a gente não tem sinal de celular, internet. Então, são momentos mais significativos também. Muitas vezes, assim, eu estou em festa, eu encontro com gente, as pessoas estão com seu celular, querendo tirar foto para postar, assim, não estão ali presentes de fato, né? Essa parte de ir para o mato mesmo é maravilhosa. É, Além do desafio, o contato é muito bom. Em fevereiro, eu fui para o Chile para subir duas montanhas mais importantes, assim, tinha internet, porque as pessoas da agência precisam para trabalhar, já ficaram 2 meses sem internet, tiveram problema. Mas aí, o que que eles faziam? Primeiro que não tinha energia elétrica, então a gente não podia ficar gastando a bateria toda, tinha limitação. Assim, estava com a internet, às vezes eu ia tirar, eu falava, não, agora vamos conversar, né? Isso é porque é um lugar que levaram a internet aí no acampamento. Mas eu acho muito gostoso a gente poder viver de alguma maneira, passar dias com essas faltas. sem dúvida. Você sente essa Por isso, conexão com a natureza? Você sente o bem que te faz, não?
Sinto, sinto, acho maravilhoso. Tem uma sensação que eu acho muito boa. Eu gosto muito de caminhar na frente para ver menos gente na minha frente. A sensação é muito boa. E muitas vezes eu gosto de caminhar na frente e rezar, né? Assim, aquilo me faz muito bem, né? Não ter passos, não ter pé, não ter corpo, não ter barulho. Muitas vezes a gente caminha conversando, que também é uma delícia, mas o me sentir sozinha é gostoso. É. Isso foi uma coisa também que eu aprendi. Hoje eu valorizo muito meu tempo sozinha. Eu curto muito os meus momentos sozinha, sabe? Eu acho que eu aprendi a gostar da minha companhia de uma forma diferente. Isso é maravilhoso. Agora, é bom também para a gente aprender a se escutar. Eu acho que a gente vive num mundo de muita demanda. Com esse excesso de demandas de todas as naturezas, é muito fácil você achar que a sua vontade, o que está dentro de você, é o que o outro está colocando para você. E quando você está sozinha, não, é um espaço que você pode se descobrir, pode se escutar, não tem ali ruído. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sou o tipo de pessoa que queira ficar dias sozinha, mas ter meus momentos sozinha é muito importante. Eu também acho. Ai, que legal. É muito interessante que semana passada, a última entrevista que eu fiz, ele organiza passeios para o Monte Roraima. Você acredita? Olha, sério, quem é? É. Ele Eu é, não assisti. ele é sobrinho da ex-mulher do meu pai. Então ele é meu primo torto. Olha, Então a gente conversou na sexta-feira e ele me contou isso também, que ele também se separou e depois da separação ele redescobriu que a montanha era a salvação. E ele começou a fazer esses passeios e hoje ele faz as excursões. Ele leva até 7 pessoas com ele e porque ele mora em Vilhena, ele mora aí pertinho do Monte Roraima. Então ele faz os passeios para lá e faz para o Peru. Então tem uma montanha no Peru que ele vai sempre. Não sei se você já foi no Peru. já foi, já. Pois Eu fiz é. o Caminho Inca, mas há anos, em 2004. Então aí ele faz esses passeios, sabe? E ele me contou que ele conseguiu se reinventar depois que ele subiu. Então que ele agora ele leva as pessoas e que o objetivo é esse, para cada um voltar diferente do que foi. Que Ah, esse a que é gente o. volta diferente. É, Eu acho assim, incrível. Tem que pensar que vai ser um perrengue de não ter banheiro, tem até água para tomar um banho de alguma maneira todos os dias, mas de dormir tantas noites na barraca, mas é muito gostoso. Se eu fico um é, tempo sem ir pro mato, gente, que vontade. Eu tô é, louca de vontade de voltar para alta montanha. é muito legal, né? É muito legal. É, Aqui tem muita montanha, né? Aqui é muito bonito. Mas assim, os não são parques tão nacionais. altas, né? É, não são tão altas quanto as que você tem ido, não. Não, aí o que tem de mais alto, mas é uma montanha muito difícil, é o Denali. O Denali, eu acho que não chega a ter 6.000, mas eu não tenho tanta certeza, eu não tenho de cabeça, mas o Denali é uma montanha muito difícil. Pelo clima, não é fácil, não. Eu já fui mais alto que isso, mas acho que o Denali é mais complicado. É. Ai, que legal. Que bom! Para a gente encerrar, o que que você acha que seria uma mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão ouvindo Uma a mensagem? gente, que foi alguma coisa que foi importante para você, que você acha que seria importante para outras pessoas? Bom, eu acho que pessoas devem ter tempo para ter saúde, para comer bem, dormir bem, fazer atividade física, tempo também para se escutarem, para escutar o que está dentro, né? De verdade. E eu acho que são essas coisas principais. Cada um pode se encontrar. Essa questão da atividade física, tem muita gente que fala, "Ah, mas eu detesto fazer atividade física, só que tem milhões de tipos, então se escuta, procura alguma coisa que agrada, né? Porque eu acho que o nosso corpo foi feito para movimentar. Isso é muito importante. É, exatamente. Imagina, com tantos ossinhos e tantas articulações para ficar parado, né? É, Esse é um é. projeto de muito movimento. E aí também tem outra questão, né? Depois dos 30 anos, a gente começa a perder músculo.
depois dos 40 piora, depois dos 50 piora, e a gente tem que manter, né? Que tipo de velhice a gente quer, né? Uma velhice que movimente, uma velhice animada. Exatamente. E Isso que eu para isso falo. a gente precisa ter músculos. Isso aí, isso aí. Então, Valéria, obrigada por aceitar o convite. Nossa, Muito gostoso conversar depois desse tempo, sem a gente se ver. pois é, eu quero muito te encontrar. Eu me senti muito honrada com esse convite. Poxa vida, agradeço muito a oportunidade. Ah, imagina, é um prazer. Que Eu bom, continuo tomara que te você tenha. seguindo e escutando seus podcasts. Ah, que bom, obrigada. Obrigada por escutar. É sempre bom ter os feedbacks aí. Se tiver algum comentário, manda para mim. Com Que a certeza. ideia é essa, a gente levar essas mensagens aí para quem precisa de ouvir. Que valem a pena, com Continua certeza. firme pelas suas montanhas e aí me conta depois próximas aventuras. Ah, tá ótimo. Já estou Be planejando. Joia. Beijo grande. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraço uma pessoa amiga.